Olá moçada, aqui é o professor Iderlan do Colégio 7 de Setembro e eu vim hoje conversar com o pessoal do segundo ano T3. Tudo bem com vocês, né? A gente viu nas últimas aulas, a gente falou sobre estatística, que é quando a gente reúne dados e organiza esses dados em gráficos e tabelas. Quando esses dados são muito longos, são muito numerosos, convém condensá-los em dados agrupados em intervalos de classe. Bom, a aula de hoje é sobre o gráfico desse tipo de organização, tá bom? Você vai pegar a tabela de frequência e vai dividir. A gente falou isso na última aula, né? Muito bem. O nome desse gráfico, como eu falei, é histograma e a gente vai ver aqui a estrutura dele agora. Dá uma olhadinha aí. Olha, quando temos de representar uma distribuição de frequências, como eu falei, cuja variável tem valores agrupados em intervalos, costumamos utilizar um histograma. O histograma é um gráfico formado por retângulos justapostos, cujas bases são construídas sobre o eixo das abscissas. As larguras correspondem à amplitude de cada intervalo e as alturas indicam a frequência absoluta e relativa de cada intervalo. Olha só, você quando vê um gráfico, quando você vê dados organizados dessa forma aí, você acha que dá para dar algum tipo de inferência? Fica ruim, né? E quando é assim? Melhor, né? Assim? Agora assim é melhor. Então é o seguinte, pessoal. A estatística, ela organiza dados que possam ser melhor visualizados por nós, que a gente possa tomar decisões e ter inferências sobre esses dados. Tá ok? Muito bem. Vamos mostrar agora uma tabela dividida em intervalos de classe. Olha só. Nós temos aqui número de litros de gasolina por veículo e a frequência, tá bom? Ó, vamos construir um histograma para a distribuição de frequências que representa o número de litros de gasolina vendidos por veículo no posto RBA. O que é que esses dados significam, pessoal? De 5 a 10 litros que são vendidos são 23 carros. De 10 a 15, 78. De 15 a 20, 9. Entre 20 e 25, 60. Entre 25 e 30, 40. No total de 210 veículos. Isso é a frequência, né? Observe agora um detalhe. Nessa primeira coluna aí, entre 5 e 10, o 10, quando se vende 10 litros exatamente, ele não está incluído nesses 23. O 10 está incluído nesses 78. Essa barrazinha vertical indica que o 10 ele não faz parte. A ausência da barra vertical na primeira coluna indica que o 10 não faz parte. Já no outro, na outra coluna, na segunda, onde o 10 aparece do lado de uma barrinha vertical, indica que quando se vende 10 litros, está indicado nessa segunda coluna, são 78. Desses 78, deve-se ter carros que colocaram 10 litros. Na primeira, que contém 23 carros, não estão incluídos os carros com 10 litros, tá bom? De combustível vendidos. Muito bem. Esse aí é o chamado gráfico de distribuição de frequência por intervalos de classe. Como é que seria o gráfico dessa situação? Como é que é o gráfico? Olha só, é o chamado histograma. Vamos dar uma olhadinha nele, ó. Observe, pessoal, que bem aqui, ó, entre 5 e 10, olha os 23 aqui, são retângulos que não tem espaço entre eles, eles são encostados um no outro. Ó, entre 5 e 10, 23, 10 e 15, 78, 15 e 29. E observe que a largura ela é constante. Ó, entre 5 e 10 nós temos 10. Entre 10 e 15, 10. Essa largura aqui ela é constante. E a altura desse retângulo é a frequência absoluta nesse caso, né? Tudo bem? Então esse aí é o chamado histograma. São retângulos, sem espaço entre eles. A largura entre 5 e 10, 10 e 15, 15 e 20, 20 e 25, 25 e 30 é exatamente a amplitude do intervalo de classe.
E a altura, obviamente, é a frequência relativa ou absoluta. Tudo bem? Nesse caso aqui é absoluta, ok? Muito bem, pessoal. É simples, né? É quando você tem um gráfico, quando você tem uma tabela e você quer indicar o gráfico dessa tabela de acordo com os números colocados. O nome disso é histograma. Vocês viram a característica, né? Muito bem. O que a gente vai ver agora é o chamado polígono de frequência. Olha só, pessoal, o polígono de frequência nada mais é do que essa linha que liga os pontos médios das alturas desses retângulos. Olha só. O mais interessante é você perceber o seguinte, ó, ponto médio. A gente viu que no gráfico anterior, no histograma anterior, era entre 5 e 10. Olha onde está marcado o ponto bem aqui, ó, 7,5, que é exatamente o ponto médio. 5 mais 10, 15, dividido por 2, 7,5. E professor, começa antes, é verdade, ó, que no 2,5, entre 0 e 5. É importante salientar que no histograma, ele não começa no eixo Y, no eixo vertical. Ele dá um certo espaço. Esse espaço é do tamanho da amplitude do intervalo de classe, ok? Então, olha só. Entre 0 e 5, 2,5, ponto médio. Entre 5 e 10, 7,5, ponto médio. Entre 10 e 15, 10 mais 15 dividido por 2, 12,5. Estão observando, né? E aqui nós temos, é claro, que a distância entre esses pontos médios no eixo X, no eixo das abscissas, é também de 5, né? Do tamanho da amplitude do intervalo de classe. Então nós temos, ó, 12,5, 7,5, mais 5, 22,5, mais 5, 27,5. E aqui, para terminar o polígono de frequência, 32,5, né? Então você vê aqui que tem uma linha e você liga esses pontos. Nós temos aqui os pontos médios das alturas dos retângulos e você liga. Aí você tem aqui agora, ó, pronto, exatamente o polígono de frequência, tá bom? Polígono das frequências. Esse é o chamado polígono. Polígono de frequência. Muito bem. Vamos aqui para um exemplo agora. Vamos lá fazer. Bom, vamos representar por meio de um histograma e de um polígono de frequências a distribuição de frequências apresentada pelos preços em reais de 50 produtos do hipermercado ALM. Então, olha só, vamos observar essa tabela. Preço. Preço entre 2 e 4 reais. Nós temos uma frequência absoluta de 8 produtos. Pergunta. Preços de 4 reais estão incluídos nesses 8 produtos? Não, não estão. Vão de 2 até R$ 3,99. Aí na segunda coluna nós temos aqui, entre 4 e 6, 28. Entre 6 e 8, 11. 8 e 10, 4. 10 e 12, 2. Então o que a gente precisa fazer agora é construir o histograma. Você vai perceber que ao construir o histograma, nós temos aqui, ó, a amplitude entre 2 e 4, 4 e 6, 6 e 8, 8 e 10, 10 e 12, obviamente é sempre a mesma largura. E aqui é só a gente colocar as frequências, 8, 10. Você percebe que essa primeira coluna aqui, ela não encosta no eixo Y, no eixo vertical. Bom, e aqui nós temos 8, 28, 11, 4, 2. Os retângulos, eles estão juntos. Bom, e o gráfico de frequência, nós temos aqui, ó, 1, porque esse 1, gente, é entre 0 e 2. 0 mais 2 dividido por 1, dividido por 2. 0 mais 2 dividido por 2 é 1. 2 mais 4 dividido por 2 é 3. 4 mais 6 dividido por 2 é 5. Então a gente pegou o ponto médio das alturas e ligou, formando o polígono de frequência. Tá certo? Bom, espero que vocês tenham entendido tudo. Espero que tenham gostado.
E as dúvidas eu vou esperar lá no chat, tá bom? Um abraço.